Drogaria MTV de desenhos animados. Apresenta! Na verdade, o Fudêncio foi uma encomenda. Na expectativa de fazer uma coisa que fosse do gosto da audiência, a MTV sugeriu que a gente já fizesse uma coisa que fosse nova. E a gente estava a fim de fazer uma coisa nova nessa época também. Até porque, para dar um novo fôlego, fazer uma coisa com um desenho diferente, uma ideia diferente do que já tinha com a Mega Liga. E aí a gente pensou em alguma coisa que fosse um pouco mais radical ainda que a Mega Liga, que ainda fosse um pouco mais... que chamasse mais atenção e tal. E daí que veio a ideia do Fudêncio. A gente falou, e aí, tudo bem, o que vai ser o Fudêncio, uma vez que ele só fala mimimi? Como a gente vai construir um universo, umas histórias em torno disso? Sobretudo porque são histórias de 11 minutos, que parece que ser muito pouco, mas não é. Você tem que sustentar uma história com 11 minutos, não é uma coisa fácil. A gente se reuniu, eu e o Pavão na Real, e começamos a discutir o que seria a premissa para ter esse Fudêncio. Qual vai ser a temática do desenho? O Fudêncio tem que fuder com a vida de alguém. Quem vai ser esse alguém? Alguém que vai sempre se fuder e que vai ser um mala. Então a gente criou o Conrado. E numa visão mais fria, a gente falou, putz, é algum Snoopy isso que funciona. O Fudêncio faz o papel de Snoopy, que é um coringa que tem uma participação mais de ícone do que de qualquer coisa, ele não interfere tanto na trama. E o Conrado é o Charlie Brown, que só se fode nessa merda. Isso é uma coisa que não podia ter no desenho do Snoopy, mas se o Charlie Brown pudesse falar isso, na época em que foi feito, ele falaria, eu só me fodo nessa merda, ao invés de falar que puxa ou que lástima. Mas os personagens que literalmente ganharam espaço nisso é o Conrado, obviamente, a Funéria, pelo gênio dela, eu acho que o Popoto Tapês pela figura emblemática, você acha que o primeiro humor que todo mundo pega, que é o mais bobo. Eu acho que a gente queria que eles tivessem umas características que fossem diferentes. Então, acho que o Zé Maria, assim, é um exemplo legal disso, porque que ele era para ser um cara que, mesmo que ninguém soubesse ao certo se ele é um menininho traveco ou se ele é uma menininha com nome de homem, sabe? E daí a Flávia pegou daquilo para fazer um roteiro, que seria o primeiro que a gente tinha pensado, que era Quiprocó na Lama. É lógico que depois que a Flávia começou a escrever, a coisa começou a tomar uma vida mais própria, começou a ter uma autenticidade de desenho. Era até uma brincadeira, falar, meu, como uma menina pensa essas coisas que ela pensa. A primeira vez que eu escrevi um roteiro do Fudêncio, eles leram, todo mundo leu e falou, tá muito fofinho, você tem que meter mais a boca, tem que destruir mais, tem que ser mais palavrão, mais bizarrice, mais escatologia. Aí eu comecei a pesquisar e anotar e a memorizar todo tipo de besteira e nojeira e palavrão e linguajar chulo. Quando as pessoas começaram a dublar, os personagens começaram a ganhar características próprias em função do que o dublador estava dando de si no personagem. A gente começou a fazer um teste entre a gente e convidamos pessoas da TV que já tinham pegada nisso com a Mega Liga para fazer. Aí fizemos uns testes de vozes, selecionamos alguns personagens e daí aos poucos a gente foi cedendo os personagens. O único dublador de verdade é o Pivo e ele faz a voz do narrador fanho, o que é o maior desperdício, né? Ele faz também a voz do Tenente Kevin Costa, que é muito bacana, mas o resto, tanto a professora Cude, que tem uma voz fantástica, quanto o Conrado, ou até mesmo o Popoto, a Funéria e o Zé Maria são feitos por pessoas daqui. Quem poderia fazer a voz da Funéria? A gente ficou pensando, teria que ser uma coisa meio Dária, uma coisa meio com o mesmo tom e sem muita expressão e mal-humorada. E aí a gente testou a minha voz e aí foi aprovada. E a minha voz virou a voz da Funéria. Bom dia, o caralho. Desde que a gente voltou daquele lugar, tem acontecido coisas muito estranhas ao meu redor. Eu faço Peruíbe. Ei, Fudêncio, segura essa porta aí, caceta! Eu faço o Fudêncio, o narrador esquizo, o Popoto. Fudêncio, seus amigos, Fudêncio mutante! Eu quero deixar claro que eu não tenho nada a ver com a Funéria. Eu sou super bem-humorada, eu sou super amiga das pessoas, eu adoro a vida. Você não vê que eu tô gravando? Porra! Para fazer a música, eu lembro que a referência tinha que ser punk, tinha que ser alguma coisa meio Ramones, tinha que ser alguma coisa, mas por outro lado tinha que ter uma pegada de desenho animado, né? Então foi quando eu me deram um CD do Mr. Bungle e falaram, pô, é meio essa onda, tal. E eu vim pra cá e eu gravei a música, o instrumental, e gravei uma voz guia
né? Porque a ideia inicial talvez fosse chamar um cantor de punk, não sei, o João Gordo, algum cantor que tivesse essa pegada punk, né? Que eu até então nunca tinha feito nada do gênero. E aí eu cantei meio que para ser uma guia mesmo, né? Tira a sala do lugar, com uma voz meio rouca assim. Quando eu mostrei pros caras, eles gostaram e acabou ficando assim. Tira a sala do lugar, Vuduzento vai falar! Tira a sala do lugar, Vuduzento vai falar! Os efeitos sonoros são a parte mais divertida de você criar em desenho animado, né? A porta abrindo. Ao invés de desenhar no papel, a gente desenha nesse negócio aqui que chama tablet. Você desenha aqui, veja você, e aparece já na tela. Um Conrado, ó, é muito fácil. Você tá vendo? É muito simples. Então a gente não usa mais papel há muitos anos. Para limpar o bumbum, a gente usa tablet. Um desenho simples que todas as pessoas faziam. Veja só. E aqui nós temos o Snoopy. O Fudêncio, ele é um desenho underground, como qualquer coisa que é experimental e que tem a ver com a linguagem da MTV. Ele é underground, ele é simples, ele conversa bem com quem está passando por uma fase rebelde na vida, seja um adolescente, seja uma criança, seja um cara de 30 anos como nós. Antes a gente ficava meio tentando, vamos pegar no South Park, vamos pegar nas referências que a gente tem, e daí a gente ficava meio se prendendo, se podando, meio se criticando em excesso. Aí quando teve a salvadora definição de que a gente era bobo e apelativo, todo mundo se desculpou e falou, putz, é isso mesmo, a gente é bobo, a gente é apelativo. A gente tem carta branca para fazer o que quiser, raramente a gente é tesourado. E às vezes a gente vai para um lado mais comédia, outro lado mais paródia, outro lado mais farsante, outro lado mais emocionante. A gente tem direito a fazer qualquer tipo de experiência. Tem uma liberdade muito grande para criar as músicas. Então eu recebo geralmente os briefings e eu crio a música e até hoje nunca fui gongado em nada. Então isso me dá muito prazer e muita vontade de continuar fazendo cada vez mais legais essas músicas pros episódios. Um pouco que a gente faz para chutar o balde mesmo do Fudêncio. Assim, tem o intuito mesmo de dar um passo, né? Tem da família do South Park, assim, talvez do Beavis, né? Que é um negócio que tem para dar um chuta-balde assim um pouco maior, assim. E logicamente a gente também corre risco por causa disso, né? A gente fala mal de algumas pessoas, fala um monte de palavrão. A gente critica Chico Buarque, a gente critica a sustentabilidade, a gente critica tudo. Eu lembro que ligou um cara uma vez, mandou um e-mail, um cara do Acre, porque a gente tinha citado o Acre como se fosse o fim do mundo. O que é uma bobagem. O Acre, é logo ali, a gente sabe, isso não é... Então eu não sei porque as pessoas levam algumas coisas a sério. Eu lembro de a gente ter assistido logo que o primeiro episódio ficou pronto e falou, putz, esse episódio tá uma bosta. E não era nada daquilo que a gente queria fazer. Hoje, recentemente, assistindo os episódios para ver pro DVD, você fala, putz, não é tão ruim assim. Então não sei se eu me acostumei com a ideia que já ficou tão ruim na minha cabeça, que eu era ruim na cabeça de todo mundo, ou se realmente era tão bom que a gente nem entendia naquela época. Nós temos um público pequeno e fiel e besta. A merda tá feita há uns 3 anos já, não tem o que fazer. Agora a gente já tá cagado mesmo e o negócio é passar na cara.